sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja Deus, bem-vindos à paz de Jesus. Estamos caminhando com Santa Faustina em mais uma sexta-feira, mais um dia para meditarmos o seu diário. Se você já tem o seu diário, já pegue aí junto com o seu caderno, com o seu bloco de anotações, porque vamos prosseguir na meditação. Então vamos iniciar esse momento de reflexão, que mais uma vez o Espírito Santo nos ilumine, nos instrua, e que através do diário de Santa Faustina, o Espírito venha falar ao nosso coração, venha revelar aquilo que Santa Faustina escreveu, venha se revelar nesses escritos para nós, para a nossa vida, amém? Vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão, e segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos a graça que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. E nós vamos dar continuidade no diário do número 331. E este parágrafo diz assim: ó, que grande graça é ter um guia da alma. Progride-se mais depressa na virtude, conhece-se mais claramente a vontade de Deus, cumpre-se mais fielmente essa vontade divina, anda-se por um caminho certo e seguro. O guia sabe contornar os rochedos, contra os quais a alma poderia quebrar-se. Deus me deu essa graça bastante tarde, mas alegro-me muito com ela, vendo como Deus se conforma com os desejos do guia espiritual. Tem pessoas que têm essa graça de ter um diretor espiritual, que pode ser um padre, pode ser uma irmã, pode ser uma pessoa madura, né, responsável, que você considera que é um coordenador de grupo de oração, que é um coordenador de uma pastoral, de uma comunidade, enfim. Mas quando a gente não tem um diretor espiritual, é sempre bom buscarmos conselhos com pessoas que vão saber dar. Santa Faustina tinha essa graça, né? Ela lutou tanto, e chegou um momento que ela conseguiu ali um diretor espiritual para ajudar a ela discernir tudo isso que ela estava vivendo, tudo isso que ela estava passando, né? Esses combates que ela travava. Vamos agora ler o 333. Vejo agora claramente como Deus age através do confessor e como é fiel nas suas promessas. Há 2 semanas que o confessor manda que eu reflita sobre essa infância espiritual. No começo eu senti uma certa dificuldade, mas o confessor, não levando em conta a minha dificuldade, ordenou que eu continuasse a meditar sobre essa infância espiritual. Na prática, essa infância se manifesta da seguinte maneira: a criança não se preocupa com o passado nem com o futuro, mas aproveita o momento presente. Quero estimular na irmã essa infância espiritual e faço muita questão disso. É um convite que, apesar de a gente não ter, não sei se você tem diretor espiritual, eu não tenho, mas é um convite hoje que vamos acatar também aquilo que o diretor pediu para Santa Faustina, de refletir na nossa infância espiritual. Você que é de caminhada, lembra o seu primeiro momento com Deus. Traz à sua memória aquele momento que você teve ali, que você sentiu o amor de Deus, que você foi sentindo gosto pelas coisas da igreja, pelas coisas divinas. Aquele momento ali que você quis ser mais de Deus, que você quer rezar mais, que você quer orar mais, que você quer mais ler a Bíblia. Com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. A gente vai deixando de lado, a gente vai deixando que outras coisas tomem conta. Mas hoje, eu e você somos chamadas a vivenciar essa infância espiritual, que é não se preocupar com o passado nem com o futuro, mas viver o presente.
E esse presente, o que o Senhor quer nos fazer? Que a gente esteja na sua presença, buscando cada vez mais, se alimentando, né? Vivendo as 5 pedrinhas, que é um grande desafio. Mas fica aqui o convite. Agora vamos dar um pulo e vamos lá para o 337. Uma mensagem do dia 22 de novembro de 1934. Em determinado momento, o diretor espiritual mandou que eu refletisse profundamente sobre mim mesma e me examinasse para ver se não tinha algum apego, alguma coisa ou criatura, ou a mim mesma, e se não havia em mim tagarelice desnecessária, porque tudo isso impede que nosso Senhor se sinta à vontade na minha alma. Deus tem ciúme do nosso coração e quer que amemos somente a Ele. Eu não sei se você tem esse costume, eu digo para você que eu não tenho, a não ser que eu esteja num encontro, num retiro, mas assim, diariamente eu não faço. Mas você sabia que seria uma boa a gente parar um pouco para refletir sobre nós, examinar, porque às vezes a gente só faz um exame de consciência quando a gente vai confessar. Ou a gente só lembra de fazer exame de consciência na época da quaresma. Mas por que não diariamente? Santo Inácio de Loyola, ele ensina isso nos seus exercícios espirituais, que é para você parar e pensar. Só que às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça, a gente está com tanta coisa para fazer, tantos pensamentos, tantas preocupações, tantas coisas que a gente planejou e não fez, não deu para fazer, que a gente não para pensar e examinar a nós mesmos. Isso é muito profundo. Os santos também tinham essa característica, né? Todos eles tinham muita facilidade de examinar-se a si mesmo. Isso é muito profundo, porque a gente tem que se examinar não só por questão de exame de consciência, mas até mesmo para ver se aquilo que eu estou fazendo, a direção que eu estou tomando, se está certa. Sabe quando você está num carro, seja você dirigindo ou acompanhante, a pessoa perde o caminho, perde a rota? Você tem que parar. Você tem que parar para perguntar, você tem que parar para ver no celular qual foi o erro. Você tem que pegar e ficar olhando as placas para ver qual é o retorno. Você tem que recalcular. Você tem que parar para se examinar, para ver, opa, passei do ponto e estou no caminho errado. Isso é muito bom para nós cristãos, porque a gente se avalia e começa a corrigir os excessos, aquilo que não está de acordo. Continuando, 338. Quando comecei a refletir profundamente sobre mim mesma, não percebi que tivesse apego a qualquer coisa, mas como em todas as minhas coisas, também aqui tinha receio de mim e não confiava em mim mesma. Cansada com essa investigação minuciosa, fui diante do Santíssimo Sacramento e roguei ao Senhor com toda a força da minha alma: Jesus, esposo meu, tesouro do meu coração, vós sabeis que conheço somente a vós e não conheço outro amor além de vós. Mas Jesus, se eu tiver que me apegar a qualquer coisa além de vós, peço-vos e suplico-vos, Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me à morte imediatamente, porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós na mínima coisa. Meu Deus! Você tem coragem de fazer essa oração? Eu não tenho, não. Eu confesso que eu não tenho. Por quê? Porque eu sou apegada, eu sei que eu sou apegada, mas eu tenho que me libertar. E reconhecer isso já é um bom caminho andado. Agora falta a segunda parte, porque não basta a gente se reconhecer pecador, a gente precisa assumir a não pecar. A gente precisa assumir que a gente não vai cometer os mesmos erros, ter os mesmos apegos. O engraçado é que eu estava ouvindo, acho que foi ontem, esses dias eu estava ouvindo exatamente sobre essa questão do apego, que às vezes a pessoa se apega a coisas, né, a carro, objetos, pessoas que se apegam a roupas, mulheres que são apegadas a sapatos, joias.
E às vezes não é só a questão de apego, mas é questão também de consumismo, questão de querer comprar coisas que nem precisa. Pessoas que são apegadas, às vezes, a pessoas, até a lugar, sabe? É engraçado que quando eu estava ouvindo isso, eu estava lembrando que quando eu vou para a missa, normalmente eu sento na mesma direção, sempre. Eu sempre sento no lado esquerdo. E quando ele estava falando sobre essa questão de apego, eu fiquei pensando, né? Nossa, será que eu tô apegada? Porque eu sempre sento, às vezes até no mesmo banco. Já tá até cativo, né? O mesmo lado, o mesmo banco. E no último domingo, na missa, a gente não sentou no mesmo banco. Eu já fiquei assim, nossa, mas era para sentar naquele banco. Depois eu fiquei, misericórdia, eu tô apegada. Porque às vezes a gente é assim, a gente se apega a poucas coisas. Eu lembro que na escola era a mesma coisa. Eu estudava, eu sempre sentava, era a mesma fileira, era sempre no canto, lá no final. Às vezes era diferença, né, de um lugar para o outro, mas era sempre no mesmo lado. Eu sempre tive isso e foi uma coisa que eu comecei a observar. Em outras ocasiões eu também tinha essa questão. Por quê? Porque a gente se apega muito fácil. Então não é só apego a coisas, a pessoas, mas também às vezes a lugares, às vezes a chave da igreja, a cargos. Então, antes era pra gente examinar a nós mesmos. Agora é parar e pensar se a gente é apegado a alguma coisa. São tantas coisas, você pode até listar. Se você parar para analisar, você pode se surpreender e ver o quanto você é apegado. E você pode listar até várias coisas. E Santa Faustina faz essa oração ousada, corajosa. Jesus, pela força da vossa misericórdia, enviai-me a morte imediatamente. Não é, Senhor, então me envia a morte, mas só daqui a pouco, só no mês que vem, só no ano que vem. Não, imediatamente. Porque prefiro 1000 vezes morrer a ser infiel a vós na mínima coisa. Meu Deus. Por isso que ela é santa. Porque para ter essa coragem, só sendo santo. Que eu e você somos chamados. Nós somos chamados a sermos santos, como o nosso Pai é. E desapegar é o principal. E eu fico pensando que os irmãos que são de convento, eles já são tão desapegados. Eu vi o testemunho outro dia de uma irmã, que ela falando que quando ela foi para o convento, ela levou o violão, só que ela entendeu que o violão não era mais dela, que o violão agora era das outras irmãs. E ela partilhava que, mas agora eu nem toco mais violão, porque eu não tenho mais tempo. Então o violão está sendo usado por outra irmã. E eu não posso deixá-lo guardado só porque eu não tenho mais tempo, privando de uma outra irmã, de repente, aprender, de praticar, de ensaiar ou até mesmo de tocar. E eu achei aquilo tão bonito porque às vezes a gente acha que só eles é que precisam se desapegar, mas nós também que somos leigos precisamos também, né? Muito profundo e uma oração muito bonita, que em nome de Jesus um dia a gente vai fazer essa oração assim, totalmente desapegado, de nada, de ninguém. Vamos continuar no número 339. Nesse momento, Jesus surgiu de repente diante de mim, vindo não sei de onde, resplandecente de beleza incriada, vestido de branco e com os braços erguidos. Disse-me essas palavras: minha filha, o teu coração é o meu repouso e o meu agrado. Nele encontro tudo o que me nega, não grande número de almas. Nele encontro tudo o que me nega, tão grande número de almas. Diz isso ao meu representante. E nesse momento não vi mais nada, apenas todo um mar de consolos inundou a minha alma. Olha só, né? Depois que Santa Faustina disse, eu quero morrer imediatamente, Nosso Senhor aparece para ela. Olha que graça. 340. É que esse parágrafo é tão rico que eu vou ler
vários seguidos, porque vale muito a pena. 340. Compreendo agora que nada me pode deter no meu amor para convosco, Jesus. Nem o sofrimento, nem as contrariedades, nem o fogo, nem a espada, nem a própria morte. Sinto-me mais forte que tudo isso. Nada pode ser comparado com o amor. Vejo que as mínimas coisas realizadas por uma alma que ame sinceramente a Deus têm um valor imenso aos olhos dos seus santos. Esse é o segredo. Se você tem o diário, você pode grifar, copiar no seu caderno, para que você sempre retorne a esse parágrafo 340. Olha que riqueza! Nada, ela percebe que nada pode ser maior do que o amor de Deus. Você tem problemas? Temos. Você tem dificuldade? Temos. Você tem tribulações? Isso temos. Mas tudo isso não se compara ao amor de Deus. Nada se compara. Essa certeza que eu e você precisamos ter, de que não importa o tamanho do nosso problema, nós temos o Senhor e Ele nos basta. É essa busca que nós precisamos ter, de buscá-lo ao Senhor cada vez mais, não deixando que as tribulações nos peguem, não deixando que ela nos tome e nos leve para longe de Deus. Continuando 341. Uma mensagem do dia 11 de maio de 1934. Certo dia pela manhã, quando abri o portão para deixar entrar o nosso pessoal, que distribui o pão, entrei por um momento na capela para fazer uma visita de 1 minuto a Jesus e renovar as intenções do dia. 1 minuto. Às vezes a gente fica, mas eu vou rezar, não tenho tempo. Santa Faustina estava dando 1 minuto. O que é 1 minuto? Às vezes a gente quer ter uma vida de oração e a gente fica achando assim, não, porque para ter uma vida de oração eu tenho que orar muito, 1 hora, 2 horas. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que Deus só queira 1 minuto seu. Você já parou para pensar? Que às vezes Deus só quer uma frase sua de dizer: Senhor, muito obrigada. Senhor, eu te entrego esse dia. Eu consagro esse dia. Senhor, tudo é teu. Por isso que as jaculatórias ajudam. Quando a gente não sabe o que rezar, a gente reza uma jaculatória. Muito bonito isso, né? Continuando. E ela vai fazer uma oração, ó Jesus, eis que hoje ofereço todos os sofrimentos, mortificações, orações na intenção do Santo Padre, para que aprove a festa da misericórdia. Mas Jesus, tenho mais uma palavra para vos dizer. Estou muito admirada por me mandardes falar dessa festa da misericórdia, visto que uma festa assim, dize-me, já existe. Então por que tenho que falar disso? E naquele 1 minuto, ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela entrega, ela agradece, ela intercede e ela faz umas observações. Prática. E continua, e Jesus me respondeu: quem dos homens sabe dela? Ninguém. E até aqueles que devem divulgar e ensinar os homens sobre a misericórdia, eles mesmos muitas vezes não sabem. Por isso desejo que esta imagem seja solenemente abençoada no primeiro domingo depois da Páscoa e que receba a veneração pública, para que toda alma possa saber disso. Faz uma novena na intenção do Santo Padre, a qual deve consistir em 33 atos, isto é, repetindo tantas vezes a oração à misericórdia que te ensinei. Então Jesus sempre insiste da festa da misericórdia. Por quê? Porque é o momento de clamarmos a misericórdia de Deus, aonde a gente até recebe indulgência plenária. Se eu me confesso, tenho a reta intenção de não cometer pecado, faça ali as orações em intenção ao Papa, comungo, eu recebo indulgência plenária.
todos os meus pecados são apagados. Olha que graça. E a festa da misericórdia, louvado seja Deus, porque está cada vez mais expandindo. E que ela possa se expandir mesmo, porque estamos vivendo tempos muito difíceis. E só a misericórdia. Continuando no número 342. O sofrimento é o maior tesouro na terra, purifica a alma. No sofrimento conhecemos quem é nosso verdadeiro amigo. O verdadeiro amor é medido com o termômetro dos sofrimentos. Até no sofrimento a gente percebe as coisas. A gente percebe quem é amigo, quem é verdadeiro, quem é leal, quem realmente está disposto a estar do nosso lado. Porque no momento de festa é muito fácil. Mas e na hora da provação? E na hora do infortúnio? E na hora da necessidade? Então, o sofrimento, apesar de ser doloroso, mas ele tira as máscaras, ele se revela. Continuando 343. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pelas contrariedades nos meus planos. Você agradece Jesus por isso? Ai, Senhor, muito obrigada, porque hoje eu ia fazer isso, mas deu tudo errado, Senhor, mas muito obrigada. Senhor, eu tinha que ir para tal lugar, mas aí a minha carona não veio, o Uber cancelou, o ônibus atrasou. Ai, Senhor, muito obrigada. É assim a sua oração? Senhor, misericórdia, Senhor, eu estou atrasada. E já manda mensagem, e já briga com Deus, e já reclama. Ai, por que foi cancelar o negócio? E esse ônibus, cadê esse ônibus? A gente já reclama, a gente já perde as estribeiras, o controle. Olha o que Santa Faustina tá... Gente, hoje o ensino assim tá maravilhoso, né? A reflexão do diário tá maravilhosa, porque quantas coisas, hein? Ai, Santa Faustina, como a gente tem que aprender com ela, não? Vou até voltar aqui. Jesus, agradeço-vos pelas pequenas cruzinhas diárias, pela contrariedade nos meus planos, pelas dificuldades na vida em comum, pela má interpretação das minhas intenções, pela humilhação que sofro dos outros, pelo procedimento rude comigo, pelos julgamentos injustos, pela saúde fraca e pelo esgotamento físico, pela abnegação da vontade própria, pelo aniquilamento do próprio eu, pela incompreensão de tudo, pelo transtorno de todos os meus planos. Grifa isso aí, escreve isso aí, colhe em algum lugar, porque, gente, que oração de quebrantamento, de entrega, e uma oração verdadeira, porque é muito difícil. É muito difícil louvar a Deus no momento do infortúnio. É muito difícil agradecer a Deus quando tudo está dando errado. Quando as coisas não acontecem como planejamos. É muito difícil. Tem pessoas que conseguem? Tem pessoas que conseguem essa graça. Para mim, eu vejo como uma graça. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu já derrapei. Porque tem coisas que eu vou louvar, mas tem coisas que me custam. E Santa Faustina continua com a oração. Agradeço-vos, Jesus, pelos sofrimentos interiores, pela aridez do espírito, pelos temores, medos e incertezas, pelas trevas e pela espessa obscuridade interior, pelas tentações e diversas provações, pelos tormentos que são difíceis de exprimir, especialmente por aqueles em que ninguém nos compreenderá, pela hora da morte, pela dificuldade da luta nela, por toda a sua amargura. Agradeço-vos, Jesus, que fostes o primeiro a beber esse cálice de amargura, antes de o entregardes a mim, já atenuado. Eis que aproximei os lábios do cálice da vossa santa vontade. Seja feito em mim tudo de acordo com o vosso querer. Seja feito comigo o que a vossa sabedoria planejou antes dos séculos. Desejo esgotar o cálice dos destinos até a última gota, sem investir seus significados,
Na amargura está a minha alegria, no desespero a minha confiança. Em vós, Senhor, tudo o que dar o vosso coração de pai é bom, não proferindo consolos às amarguras, nem amarguras aos consolos. Por tudo vos agradeço, Jesus. Minha delícia é contemplar-vos, Deus inconcebível. Nessas misteriosas experiências permanece o meu espírito. Aí sinto que estou na minha casa. Conheço bem a morada de meu esposo. Sinto que não existe em mim uma gota de sangue sequer que não esteja inflamada de amor para convosco. Que oração! Que oração! Meu Deus! Eu não conhecia. Você conhecia? Porque é a primeira vez que eu tô lendo. Por isso que eu tô tão apaixonada de ler o diário e seguido. Porque a gente está aprendendo muitas coisas. Pode ser que quando você que chegou há pouco tempo no canal ou está chegando hoje, pensou assim, ler o diário, pensou que a gente fosse abrir aleatoriamente. Não, a gente está lendo desde lá da introdução e a cada sexta-feira a gente vai lendo um pouquinho. E olha que preciosidade. Ai, gente, eu fiquei apaixonada pela oração. Uma oração que com certeza eu vou copiar para o meu caderno de oração e rezá-la mais vezes, porque vale muito a pena. E aí termina esse parágrafo 343 assim: ó beleza não criada, quem vos conhece uma vez, nada mais pode amar. Sinto o abismo extremo da minha alma e nada pode preenchê-la, a não ser o próprio Deus. Sinto que estou afundando nele como um grãozinho de areia no oceano profundo. Ai, gente, que lindo. Que linda oração. E a gente termina a nossa reflexão de hoje assim. Por isso que eu falei, né, que eu estava lendo parágrafos seguidos, porque quanta riqueza. Se for parar mesmo para refletir, para escrever, gente, 2 folhas no mínimo, frente e verso, sem exagero, porque assim, quando a gente chegar naquela parte de examinar a nós mesmos, a gente já vai colocar uma lista. Quando chegarmos naquela parte de quais são os apegos que eu tenho, outra lista. E aí a gente fecha com essa oração, que mesmo que, ai Senhor, eu não sei te louvar na hora da humilhação, na hora da contrariedade, mas me ensina, me ajuda, e aí você vai escrevendo. Apaixonada por esse parágrafo hoje. Vamos fazer a nossa oração final. E, como eu sempre gosto de falar, o caderno é essencial. Se você não tem costume, comece. Você vai ver o quanto é bom registrar tudo no caderno. O como é bom você registrar aquilo que Nosso Senhor fala com você, no pessoal. Aquilo que Nosso Senhor fala com você no pessoal é maravilhoso. Bem, vamos rezar a nossa oração final, agradecendo por esse cenáculo de hoje. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura na minha alma. Aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé. No vosso poder e bondade, se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, glória a Deus. Jesus, eu confio em vós. Que graça, hein? Que graça o nosso momento hoje com Santa Faustina. Se você não tem o diário, vale muito a pena o investimento. Vale muito a pena você adquirir. Tem desse tamanho, tem um tamanho de bolso, enfim. Tenha o diário. Se você já tem, você pode reler os parágrafos que eu li hoje e refletir, escrever no seu caderno e fazer a sua experiência. Porque o mais interessante é isso. O diário foi escrito por uma santa, mas quando nós lemos, né, cada um lê, vai fazer a sua experiência de como fosse Jesus falando para mim, para você. Então, faça essa experiência, você vai ver o quanto vai valer a pena. Eu te espero então nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, que Santa Faustina rogue por nós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fica na paz.